Olá, sexto ano, boa tarde. Estamos de volta para mais uma aula de religião. Nosso assunto hoje é quase que dando continuidade ao nosso anterior, né? Porque vai falar de uma coisa bem parecida, que na aula passada nós falamos sobre dominar ou cuidar. Nós estávamos tratando do meio ambiente, certo? E a aula de hoje se encontra realmente com um assunto bem interessante. O título da nossa aula é: E a ecologia humana? Então, nós estamos falando de meios, né, de ecossistemas no qual nós vivemos. Não só nós, mas também todos os seres humanos, seres vivos, aliás, seres humanos, animais, plantas, enfim. Então, vamos lá. Nosso primeiro parágrafo. O ser humano vive em comunidade. Junto precisamos cuidar do que é de todos. Ao fazer isso, estamos cuidando de nós também. Ou seja, como todos os outros seres vivos, né, o ser humano ele também vive em comunidade e ele precisa estar cuidando desse meio qual ele vive. Por ele, pelos outros, né, por quem está ao seu redor, não pensando só em si, mas também pensando no outro. E dessa forma a gente protege, né, uns aos outros, quando cuidamos do local onde estamos. O mundo mais seguro de fazer a vida agradável é fazê-la agradável aos demais. É uma frase de Albert. Os animais, já sabemos, precisam de um ecossistema, de um equilíbrio no seu meio ambiente para poderem sobreviver. Será que é só os animais? Não, né? Nós também precisamos. Mas para que nós tenhamos esse ecossistema equilibrado e os animais também, é preciso que nós, seres humanos, cuidamos, né? Venhamos a ter este cuidado. É fundamental cuidar do meio ambiente, dos animais e das plantas. Por que é fundamental? Porque nós precisamos dos mesmos. Eles são vidas que servem para a gente. Nós tiramos proveitos das plantas, dos animais, precisamos dele no nosso dia a dia, na nossa alimentação, na nossa construção, enfim. Então, tem essa necessidade de cuidar, de preservar, para poder também termos o acesso a eles. E o que fazemos com o meio ambiente do ser humano? Ou seja, nós vamos cuidar só do ecossistema onde vivem os animais? Não, né? A pergunta seguinte é: e o que fazemos com o meio ambiente do ser humano? Na nossa opinião, ou seja, no nosso entendimento, ele deva ser cuidado para a nossa melhor proteção, para o nosso melhor convívio, para a nossa melhor estadia, mas não é o que vem acontecendo ultimamente, né? Nós observamos que isso não vem acontecendo como verdadeiramente deveria ser. Então, por o ser humano não cuidar verdadeiramente desse meio qual ele vive, nós estamos tendo alguns problemas. E um deles são as enchentes. A gente observa aqui na imagem, na aula, nessa parte aqui, que é uma casa inundada, onde as crianças, as pessoas estão lá fora, tentando salvar, tirar os seus pertences, colocando em algum lugar, né? Tem um banquinho onde eles estão sentados, praticamente dentro da água. Ou seja, o local onde deveria ser de maior proteção deles, que é a casa, que é o lar, né, deles, hoje a gente observa que em muitos lugares está acontecendo deles realmente não ter esse local seguro para ficar. Mas o culpado disso é o próprio homem, é o próprio ser humano, né, que não faz a sua parte em relação aos cuidados do lixo, por exemplo, de jogar no lugar adequado, enfim, as construções exageradas, sem olhar direito o que realmente estão fazendo. Os seres humanos também dependem muito do seu meio ambiente, mas eles são por natureza transformadores do mesmo. Nós não temos a consciência que nós somos totalmente dependentes desse meio ambiente, né? E nós mesmos transformamos. Ou seja, nós deveríamos ser conscientes do cuidado que devemos ter porque nós precisamos dele. Nós precisamos dele para habitar, para morar. Nós precisamos realmente, né, de uma forma geral. É natural para as abelhas viverem colmeias e elas sempre fazem isso do melhor jeito, ou seja,
é um exemplo das abelhas que nós deveríamos chegar, ou copiar, melhor dizendo, né? Elas vivem em colmeia, trabalham uma em prol da outra. Ou seja, cada uma sabe o valor que a outra tem e procura proteger da melhor forma que pode. Como que elas fazem isso? Trabalhando ombreadas. E nós, seres humanos, deveríamos fazer o mesmo, né, em relação aos cuidados. Desculpe. É natural para seres humanos criar ambientes novos para viver em comunidades. É isso aí, nós tomamos decisões sobre o nosso meio ambiente, construímos o nosso jeito de viver. Ou seja, ele diz que é natural o ser humano criar o seu ambiente onde viver, né? Fazer as suas construções. E o livro ele mostra a cidade, os prédios, as casas, né? Tudo muito bonito, tudo muito lindo. Mas também nós nos perguntamos, será que foi feito da melhor maneira? Será que foi feito com responsabilidade? Olhando todos os cuidados que deveriam ter, respeitando o meio ambiente da forma que é para ser respeitado? Também nós não podemos ser egoístas, né? E pensar de só construir o melhor para a gente, porque esse melhor, ele pode ser agora. Mas, mais tarde a gente pode ter algumas consequências, né? Devido a essas construções. A maioria de nós vive em cidades, maiores ou menores. No meio ambiente urbano temos de administrar e preservar. Ou seja, o ser humano, a maioria vive, né, em cidades, sejam elas maiores, sejam elas menores. Sendo maiores ou menores, os cuidados eles devem ser o mesmo. Em relação às maiores, eles vão ter que ser dobrados, né, pela quantidade de pessoas, pela quantidade de consumismo, pela quantidade de lixo produzido. Então, os cuidados eles vão ter que ser dobrados. Mas não dizendo que um deva ser melhor do que o outro. Ambos devam ser da mesma forma, deve ter a mesma responsabilidade. Porque a minha cidade é pequena, ainda não temos certas estruturas para que possamos cuidar dela. O melhor que a gente pode fazer, né? Aquilo que a gente pode fazer é não deixar de dar essa contribuição como ser humano para fazer desse ambiente melhor, mais cuidado, mais protegido, certo? Em relação ao lixo, por exemplo, na nossa cidade nós ainda não temos a coleta seletiva, mas nós somos conscientes de que ela precisa ser feita. Então, como que a gente pode fazer? Cada ser humano pode fazer a sua parte, separar o seu lixo na hora de você colocar para a caçamba do lixo pegar na frente da sua casa. Ter a consciência de que deve ser separado, né? O plástico, o alumínio, o vidro, enfim. Não temos a seleta coletiva, mas nós podemos fazer. Próximo. Não dá para ter todas as coisas em lugares onde existe pouca gente, não é? Aliás, eu pulei. Embora seja complicado viver em lugar com tanta gente, tanto movimento, a cidade grande traz vantagens. Uma delas é a possibilidade de ter recursos mais sofisticados. Esses recursos são caros, só podem existir onde houver muita gente para dividir os custos. Veja só, grandes hospitais, lojas especializadas, universidades, grandes centros de lazer. Ele mostra algumas coisas, né? Que, claro, a cidade pequena ela não vai ter porte para ter. A cidade maior, porque da quantidade de pessoas, da contribuição de impostos, enfim. Então, tem os seus benefícios, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? Porque na medida que ela cresce com o número de habitantes, mais problemas nós iremos ter. Então, os cuidados vão ter que ser dobrados. Não dá para ter todas as coisas em lugares onde existe pouca gente, não é? Claro, né? Que a gente já observou. No entanto, é bom não esquecer que os recursos da cidade são pagos pelos impostos de todos. Morem onde morarem. Além disso, nem todos os habitantes da cidade têm acesso a tudo que ela possui. Independente da cidade, do tamanho dela, né, a quantidade de pessoas, na cidade, ou seja, no centro urbano, todo ser humano, ele paga seus impostos. Dependente de tamanho ou de quantidade, certo? Para que servem esses impostos? Eles vão serem retribuídos para a gente de uma forma, serem aplicados em educação, em saúde, em lazer,
né, em cuidar da própria cidade, enfim. A injustiça na partilha do ambiente humano não atinge só os excluídos de alguns direitos importantes. A vida fica mais insegura para todos quando alguns são prejudicados, quando uns têm mais e outros não têm o necessário. Há um absurdo inacreditável desrespeito a esses seres humanos preciosos. Ele fala realmente da questão de todos os seres iguais, né? Todos os seres humanos, seres iguais, têm os mesmos direitos, têm os mesmos deveres. Porém, eles ainda não são respeitados como deveriam ser. Ainda a gente vê que uns são mais priorizados do que outros. Um grande defensor dos direitos humanos sintetizou assim essa ideia: a injustiça tem qualquer lugar. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Ou seja, aonde houver realmente o controle, né, onde houver realmente alguém que importe com esse lado, nós observamos que ela pode acontecer, ela é possível de acontecer sim, independente do local, né, independente do lugar. A justiça ela deve acontecer em todos e qualquer possibilidade. De muito modo, ser egoísta quando se vive em coletividade não dá certo. De muito modo, ser egoísta quando se vive em coletividade não dá certo. O que é de todos tem de ser conservado por todos e partilhado. Ou não servirá para ninguém e estaremos tirando o legítimo direito de cada um. Quando se trata da coletividade, nós tenhamos, ou melhor, devemos pensar primeiramente no respeito. Cuidar daquilo que é coletivo, já está dizendo, ele é de todos. Então todo mundo tem os mesmos direitos, mas também tem os mesmos deveres, que é de cuidar e de preservar. Senão, não serve nem para um e nem para outro. Próximo. O que será uma grande cidade? O que será numa grande cidade não furtar? Será que isso só se aplica aos assaltantes, a batedores de carteira? Tirar o que é dos outros não será também? É estranho a pergunta, mas ela é mesmo dessa forma. O que será numa cidade não furtar? Será que isso se aplica a assaltantes, a batedores de carteira? Tirar o que é dos outros não será também? Ou seja, ele está falando do roubar, né? Do bater carteira é roubar. Como é que se fala lá? Do furtar também significa a mesma palavra. Então, tirar o que é dos outros não tem o mesmo significado? Tem sim, dá na mesma coisa, né? É desviar aquilo que, por exemplo, que é de ação pública, que nossos governantes deveriam fazer pela gente, e desviar essas verbas, aplicar eles em bens particulares, eles estão furtando. Da mesma forma, nós podemos observar que ou seja, é a mesma coisa que nós observamos do assaltante ou do batedor de carteira. Está fazendo a mesma ação, tirando o que é seu, desviando. Próximo, na lista evidente, tem uma lista aqui que nós vamos observar. Por exemplo, estragar o telefone público e os brinquedos da praça. Sujar as ruas, desperdiçar a água, passar à frente dos outros na fila. Fazer muito barulho e não deixar o vizinho dormir. Desviar recursos públicos para uso particular. Deixar de fornecer à população os serviços para os quais eles pagam, que são os impostos. Dirigir perigosamente como se fosse o dono da rua. Nessa lista, evidentemente, algumas atitudes são mais graves do que outras, mas todas elas tratam de direitos a serem preservados na convivência humana. Ou seja, ele mostra que nenhum é mais do que o outro, né? Ou seja, não é diferente. Eles são iguais. Agora, o grau como eles são praticados é que é a diferença. Os animais e plantas são muito importantes, mas ficaria ridículo alguém ser defensor da natureza e não dar a menor importância ao conforto e à vida do seu semelhante, não é? Ou seja, ele fala de quê? Que nós devemos ser esse defensor
em todas as possibilidades, principalmente mostrando a questão do meio ambiente relacionado ao nosso ecossistema. Então a importância e o conforto ao seu semelhante ele não é igual ou seja, na tua casa, só todo mundo da tua família, só o povo da tua família que é priorizado a ter esse conforto, a ter esse bem-estar, né, estar num lugar limpo, saudável, seguro. Será que o teu vizinho também não tem o mesmo direito? Tem sim. Então, na medida que eu preservo o meu local, né, tenho cuidado onde eu estou, eu também devo ser com o meu próximo. Não pensar só em mim, mas também pensar nele, né? Como seria se eu não tivesse esse cuidado com o meu próximo? Ou seja, se eu pensar só em mim, estou sendo egoísta. Se eu cuidar só da minha rua, por exemplo, vamos citar aqui o caso da dengue. Se eu cuidar da dengue só no meu quintal, ter cuidado de olhar as vasilhas, ter cuidado com a água não parada, e o meu vizinho não tiver esse mesmo cuidado com a dele, pensando em mim. Porque eu já vou fazer isso pensando em mim e no meu vizinho, é claro, né? Então, nós temos que pensar uns nos outros, cuidar uns dos outros para melhor convivermos. No próximo parágrafo, diz assim: a esse respeito seria interessante recordar uma história essa da Bíblia, que você já ouviu falar, que foi de profeta Jonas. Então, a história de profeta Jonas, Jesus destina Jonas a Nínive, né? O que ele vai fazer lá? Envia ele para pregar, para alcançar outras pessoas. E Jonas, no momento, ele só pensava em si. Então, quando Jesus destinou a Jonas a fazer essa missão, Jonas ele fez tudo para não ir até o local indicado. Então, o que Jesus fez? Fez tudo, aconteceu na história dele, né? De tudo para que ele não chegasse ao local. Ele mesmo procurando não ir até o local, mas como era uma missão, como era uma responsabilidade que ele tinha recebido, ele conseguiu chegar até o local e fazer o trabalho ao qual foi ordenado a ele. Então o exemplo que ele dá pra gente, que cada um tem a sua responsabilidade sem esperar pelos outros. Ou seja, pensar no outro, não cuidar somente de si, mas também olhar para o outro e fazer a parte que lhe cabe, certo? Para mostrar a Jonas que o mais importante era salvar as pessoas, Deus fez crescer uma árvore, a qual Jonas muito se apegou. No dia seguinte, porém, a árvore, roída por um verme, tinha morrido. Jonas ficou furioso. Aí Jonas e Deus tiveram uma conversa. Que conversa é essa? Jonas se apegou por essa árvore e Deus mostra para Jonas que a árvore, tanto a árvore como as pessoas a qual ele queria que ele levasse a mensagem, tinham as mesmas importâncias. Então, não existe o menor, não existe o maior, nem o melhor. Aliás, nem o menor nem o maior. Todos eles são importantes. Ou seja, se tratando do tema que nós estamos agora, que é o ecossistema, né, que é o meio no qual nós vivemos, nós devemos cuidar dele de uma forma geral. Nem tem esse lugar mais priorizado, enfim, nós temos que cuidar de uma forma geral, como se fosse nosso, né? Olhar para o nosso vizinho, olhar para o nosso próximo, cuidar dele como se fosse da gente mesmo. Então, fica terminando aqui o nosso texto. A atividade ela vai ficar na descrição do vídeo. Vai ser uma pesquisa. E lá eu vou estar orientando vocês como que é feita essa pesquisa, ok? Então, até a nossa próxima aula.